Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui então para a sequência do nosso conteúdo de Química Orgânica, funções oxigenadas. Vamos falar hoje de ésteres e sais orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos. Então, por isso vocês vão perceber aí já, né, de cara aqui o ácido carboxílico, né? Esse ácido carboxílico vai reagir aqui com um álcool, né? Como nós já vimos lá o etanol, e vai estar originando então um éster mais água. E no sal orgânico eu terei novamente o ácido carboxílico que vai reagir com uma base inorgânica, né? Aqui uma base com metal, né? Pode ser também com amônio, né? O NH4, e vai estar formando lá o sal orgânico, que é o sal derivado de ácido carboxílico, né? Então prestem bastante atenção aí, lembrando que no final dessa videoaula tem uma lista de exercícios. Show de bola se você resolve os exercícios para depois ir para a avaliação, que tudo isso ajuda na sua aprendizagem, beleza? Um abração a todos e a todas e vamos avante então. Nós temos aqui em primeira mão ésteres, compostos derivados dos ácidos carboxílicos, assim como os sais, né? Obtidos pela substituição do hidrogênio da carboxila por um radical carbônico. A reação entre um ácido carboxílico e um álcool, reação de esterificação, é uma das mais importantes para a obtenção dos ésteres. Então veja bem, ó, vou substituir o hidrogênio. E no lugar desse hidrogênio, que está aqui na carboxila, nós vamos colocar um radical carbônico. Esse radical carbônico, o radical orgânico, pode ser então lá o metil, o etil, o propil, né? Aqui no caso, foi colocado o metil CH3 no lugar do hidrogênio. E esse hidrogênio aqui vai estar lá combinando-se com o álcool, né? E vai estar formando lá então água, né? E a outra parte do álcool, né? Que nós temos o OH no álcool, né? Então OH com mais o H forma H2O. E a outra parte do álcool, né? Nessa reação de esterificação, vem para cá, né? E forma aí então o éster. Muito bem? Na sequência, nós podemos melhorar um pouquinho nosso entendimento, ó. Éster é todo composto que possui radical acilato. O acilato é isso aqui, né? Esse R1, sequência de carbonos, esse R2, sequência de carbonos. E esse acilato vem lá do ácido carboxílico, né? Onde R1 e R2 são radicais orgânicos, né? E pode também ser aí um átomo de hidrogênio no lugar do R1, né? Quando eu vou falar de um carbono, de um éster que é com apenas um carbono, né? No caso, eu tenho lá o ácido acético, o ácido acético ou ácido metanóico, eu tenho apenas um carbono. Então, o R1 pode ser um hidrogênio também, né? Nessa situação. O acilato geralmente é abreviado por COO, ou em alguns casos muito incomuns, isso aqui também aparece CO2, para dizer que tem dois oxigênios junto com esse carbono aqui. Por que é pouco usado? Em função do dióxido de carbono, que é o CO2, né? Possui nomenclatura oficial e usual. Então tem que ficar bastante esperto na oficial, na usual, né? O prefixo que indica a função é ato. Então veja, ácido etanóico. Então agora nós vamos ter etanoato, né? A nomenclatura dos ésteres é dividida em duas partes. Veja as regras. Contar o número de carbonos a partir do carbono que está ligado ao acilato. Então está aqui. Vou contar para a esquerda nesses três casos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Tá? Então eu vou contar a partir do carbono ligado ao acilato, incluindo o carbono, inclusive. Dar o nome como hidrocarboneto, colocar o prefixo ato e a preposição de. Então, butanoato de. Então, essa preposição de permanece, né? E esse ato troca lá pelo ico, butanóico, né? Lembra? Etanóico, metanóico. Caso seja necessário indicar a posição da ramificação, que foi esse caso aqui, ó, né? Ou insaturação, que é esse outro caso, o carbono 1 é o carbono do acilato.
independente se tem a dupla ou se tem a ramificação, né? Então é importante pontuar aí. Contar o número de carbonos presos ao oxigênio do acilato e considerá-los como radical orgânico, dando sua nomenclatura oficial. Normalmente utiliza-se o prefixo ila para esses radicais. Em alguns casos uso um ilo, né? Mas a maioria das vezes é ila. Então observamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e temos butanoato de etila. Então aqui eu não tenho um radical adicional. O único radical que tem é aquele preso lá no acilato, né, que é o etil. Neste caso aqui, nós temos uma dupla, ela deverá ser citada no nome. Então veja bem, ó, prop, carbono que antecede ela é o 2, então prop 2 enoato de propila. Da onde vem a palavra propila? Veio do radical propil. Muito bem. Este outro aqui, nós temos agora o radical metil aqui e temos o radical metil lá na cadeia principal, né? Então veja só, 3 metil, 1, 2, 3, então 3 metil, butanoato, 1, 2, 3, 4, então but, mais o ato, né? Butanoato de metila. Então tu vê que o metil está duas vezes e apareceu com os nomes diferentes. Então fica bastante atento nessa nomenclatura oficial, né? Nós temos aqui uma tabelinha da nomenclatura usual dos ésteres, né? A gente está observando. Então, metanoato, no seu usual, então, formiato. D. E aqui, nessa forma estrutural, aqui está o hidrogênio que nós falávamos antes, ó, no R1, né? Então, metanoato de formiato D. D o quê? Que radical vai aqui? Metil, fenil, benzil, propil, butil, né? Assim serve para o etanoato, então, o acetato, 2 carbonos, né? Do ácido etanóico, o ácido acético, né? Propanoato, ó, propanoato ou propionato, né? 3 carbonos. Butanoato na oficial, butirato na usual. Lembrando que o nosso acilato aqui está com espera de uma sequência de carbonos aqui. Após a reação, né? De esterificação com álcool, vai estar aparecendo lá o radical que vem lá. Fenilmetanoato, benzoato, né? Então está aí o nome oficial e usual. Os usuais mais comuns são esses aqui, né? Não quer dizer que não venha outro. O pentanoato do valeriato, né? Que vem da valeriana, do ácido valérico no seu nome usual, né? Do ácido pentanóico no seu nome oficial, né? E aquela revisãozinha, né? Não esqueça então que ésteres, grupo funcional está aqui o acilato, e aqui nós vamos ter um radical orgânico. E aqui eu vou ter o R1, a sequência de carbonos, ou posso ter apenas um hidrogênio. E aqui está o hidrogênio, fazendo a parte então do R1 na sua nomenclatura oficial. Eu tenho o prefixo, mais infixo, mais o ato, mais o radical, com a terminação A na sua maioria das vezes. Lembrando que se tivesse radicais aqui nessa sequência de carbonos, ele vai ser citado aqui então, né? Antes de ir para lá. Continuando aí, ele vem antes do prefixo, né? Mais um exemplo aqui então, propanoato de etila, 1, 2, 3, e aqui o etil. Etanoato de isopropila, o nome desse radical aqui é isopropil, né? Ou sec-propil, então está aí, ó. Etanoato, etanoato de isopropila, ou sec-propila, né? Propriedades químicas e físicas. Força de interação molecular. Devido à presença de dois átomos de oxigênio e o ângulo devido entre as ligações dos átomos do grupo funcional, as moléculas dos ésteres apresentam uma relativa polaridade, mais acentuada em ésteres com cadeia carbônica pequena, como o metanoato de metila, no qual predominam as forças de dipolo permanente. Então, o que é esse dipolo permanente? Uma interação intermolecular forte aumenta aí o ponto de ebulição. Então, por que essa polaridade é grande em cadeias pequenas? Porque o lado polar
do éster é onde está o acilato, onde está os dois oxigênios, o C-O-O, né? Lá está o lado polar. Então, se a cadeia carbônica for pequena, como citou seu exemplo aqui, metanoato de metila, ou seja, um carbono lá com acilato e mais um carbono com radical. Então, seria o menor éster, né? Então, diante dessa situação, vai predominar o caráter aí polar. Porém, se eu pegar aí uma cadeia carbônica grande, que tenha lá, digamos, o octanoato de pentila, por exemplo, o pentila e também o octanoato é a parte apolar da cadeia. Então ela passa a predominar a parte polar, né? Diante disso, né, a presença de oxigênio acaba perdendo aí em relação às demais. Então ela já é uma substância que não vai se dissolver na água, por exemplo, né? Porque semelhante dissolve semelhante. O metanoato de metila se dissolve com maior facilidade em relação à água, né? O seu dipolo passa a ser mais fraco, né? Então eu posso dizer que eu tenho uma força predominante de força de Van der Waals, né? Que é a mais fraca, a interação intermolecular, quando eu tiver um éster com cadeia carbônica mais grande, né? Pontos de fusão e ebulição. Como as moléculas dos ésteres não fazem ligação de hidrogênio entre si, seus pontos de fusão e ebulição são mais baixos que os dos alcoóis e dos ácidos carboxílicos de massa molecular próxima. Por quê? Porque os alcoóis, além de ter a parte polar, no final lá do álcool eu tenho OH, e esse OH lá eu tenho um ponto de hidrogênio. A interação intermolecular por ponto de hidrogênio é quando eu tenho hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Lá no caso do éster, eu não tenho isso. Mas no caso do ácido carboxílico também eu tenho, né? No caso do ácido carboxílico, eu tenho também o C-OH. Então, sendo assim, eu tenho a ponta de hidrogênio também. Por isso que eles têm pontos de fusão e de ebulição maior do que os ésteres. Quando eu pegar ésteres entre si, né, aí eu vou pensar na interação intermolecular deles, que predomina a força de polo permanente dos menores, né? Então, continuando aí, aplicações práticas. Em aplicações práticas, os ésteres são usados como essência de frutas e de aromatizantes na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética e em perfumaria. Por exemplo, butanoato de etila vem da essência de morango, etanoato de butila, essência da framboesa, benzoato de metila, essência do kiwi, propanoato de isobutila, essência de rum. Constituem também os óleos e gorduras vegetais e animais e diversos tipos de cera. Então tem uma vasta aplicação aí dos ésteres no nosso cotidiano, no dia a dia aí, né? Reações de esterificação, melhorando um pouquinho que já conversamos antes, né? Essas reações consistem em uma desidratação intermolecular. Então, desidratar é remover molécula de água entre uma molécula de ácido carboxílico e uma molécula de álcool, né? Catalisada por ácidos inorgânicos fortes e concentrados, como o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico. Mais usado ainda o ácido clorídrico concentrado em função da dificuldade de se fornecer esse concentrado, né? Essa reação é reversível. Então aqui eu estou pensando em quem? Em equilíbrio químico, reação reversível. E a temperatura ambiente apresenta um rendimento de 60%. Então, para mim fazer com que renda mais, eu vou ter que trabalhar com algo mais aquecido, né? Maior temperatura. Diante da reação de esterificação, né? Utilizando aqui adição de óxido de cálcio para eliminarmos o excesso de água formado, né? Aí já vamos estar formando lá o hidróxido de cálcio, né? Aqui nós temos o óxido de cálcio em relação entra em contato com a água e forma lá o hidróxido de cálcio, né? Sólido, eliminando então a água aí. Então vejam só, aqui nós temos nessa apresentação o ácido e aqui nós temos o álcool e pega lá o hidrogênio, olha só, o hidrogênio do álcool com o OH do ácido ou vice-versa, né? E vou estar formando lá H2O. Essa água então vem da combinação do hidrogênio
com o OH daqui, ou o hidrogênio daqui com o OH de lá, né? Vai ser diferente aí. Então agora, vendo aqui, então um ácido carboxílico, nesse caso o ácido metanóico, apenas um carbono. Um álcool primário, nesse caso o metanol. E formou-se quem aqui? Então formou aqui o metanoato de metila, que é o éster, e água. Né? Então essa aqui é a reação de esterificação, onde eu estou usando ácido carboxílico e água para formar o éster. A reação de transesterificação. Essa reação tem recebido grande destaque devido a ser responsável pela produção do biodiesel. Né? A reação de transesterificação é uma reação química que pode ocorrer entre um éster e um álcool ou entre um éster e um ácido de base ou base forte, sempre tendo a formação de um novo éster e um novo álcool. Então veja bem, se nós formávamos antes um éster e água, agora eu formo um novo éster e um novo álcool, quando a minha reação é de transesterificação. Então, rever essa partezinha se necessário. A diferença aí das duas reações, né? Quando nós pegamos a reação de esterificação, o ácido juntamente com o álcool, eu vou formar um éster e água. Quando nós usarmos uma reação de transesterificação, aí já mudou os meus reagentes, né? Essa reação já vem usando quem? Vem usando um éster e um ácido, uma base forte, né? Um álcool e um éster também, né? E vai formar quem? Usando o mesmo álcool, o mesmo éster, vai formar um outro éster e um novo álcool, né? Então tem um outro álcool e um outro éster formado. Então vamos ver aí na prática, né? Reações de transesterificação. Transesterificação é uma reação química entre o éster e o álcool, da qual resulta um novo éster e um novo álcool. Então está aí, ó. Aqui eu tenho um álcool e aqui eu tenho um éster. Após a reação ocorrer, eu passei a ter um novo álcool e um novo éster. Muito bem? Então seria essa a ideia, né? O biodiesel é uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos. A reação de transesterificação que lhes dá origem consiste na reação dos triglicerídeos presentes nos óleos vegetais ou gorduras animais, com álcool em presença de catalisador. Os óleos vegetais usados podem ser de mamona, de dendê, de palma de soja, milho, amendoim, algodão, babaçu, etc. Óleos de frituras também podem ser reutilizados. Esse reaproveitamento é benéfico para o meio ambiente, porque impede que esses óleos sejam lançados nas águas de rios, lagos, lençóis freáticos ou contamine o solo. Então está aí uma alternativa então. E aqui nós temos o triacilglicerol, né? A gordura, nós estávamos falando antes aí, né, do éster, reage com o etanol, o álcool, então 3 moléculas de etanol, né, para formar a glicerina, chamada então de poliálcool, né, aqui um propanotriol. Né, então eu tinha álcool, formei um outro álcool novo, né, e ésteres de ácidos graxos, o biodiesel, né, formamos aqui então esse ésteres, né, essa molécula aqui de éster de ácido graxos, né, que está aqui, esse é o biodiesel. Então está aí, ó. Muito bem. A reação de transesterificação, né, já comentamos aí, foi atribuído o termo de alcoólise, tendo como produtos principais éster, né, o biodiesel, e o glicerol, a glicerina, que usamos lá. O processo se inicia pela mistura do óleo vegetal com um álcool, por exemplo, o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador, que pode ser um ácido ou uma base ou uma enzima para catalisar, né? Sais de ácido carboxílico. Os sais de ácido carboxílicos são obtidos também pela reação de neutralização entre ácido carboxílico e base inorgânica. Tá? Então, também é derivado do ácido carboxílico, como nós falamos lá no início da aula, né? O grupo funcional então, está aqui, né? E a partir daí, ó, nós temos um cátion aqui e o cátion está aqui. E esse cátion vem e ocupa esse lugar aqui, né? Então aqui está o sódio, né?
né? O metanoato de sódio. Então eu posso estar pondo ele aqui e não posso estar deixando ele aqui e aqui colocar somente um índice, né? Coloco na evidência e coloco aqui no índice para dizer se eu vou usar 2 sódio, 1 sódio, né? Vocês vão estar percebendo no decorrer. O nome então fica prefixo mais infixo mais o ato e D, e aí vem o nome do cátion, no caso sódio aqui, né? Na. Então metanoato de sódio. Antes nós tínhamos lá metanoato de metila, então era o que? O éster com radical orgânico, né? Então é muito parecido, tem que cuidar bastante aí para não confundir então a nossa nomenclatura, muito bem? Aqui então, relembrando o ácido carboxílico, base inorgânica, formou sal orgânico e água. Então esse sal orgânico está aqui, ó, etanoato de sódio, ETS, 2 carbonos, etanoato de sódio, ou acetato de sódio, usando lá o seu nome usual, né? Hidróxido de sódio, base inorgânica lá do primeiro ano, né? E aqui o ácido carboxílico, o ácido acético ou ácido etanóico. Sais de ácidos carboxílicos, IUPAC, né? O que é essa IUPAC? A nomenclatura oficial, né? Semelhante à nomenclatura dos sais inorgânicos, a terminação ico do ácido de origem é substituída por ato, seguido na proposição do nome do cátion. Então, prefixo, infixo, o ato e nome do cátion. Tá bem? Sais de ácidos carboxílicos, então. Metanoato de sódio. Olha onde está o sódio. Pode estar lá ou poderia estar aqui. Tudo bem? Ó, como estão vendo aqui, ó, em vez de nós colocarmos o NH4 aqui, né, e colocar o parênteses, a evidência, pode estar sendo colocado aqui. Então, ó, etanoato de amônio, e aqui nós temos propanoato de magnésio. Esse número 2 está aqui, né, a valência do magnésio é mais 2. Tá? O alumínio, ó, etanoato de alumínio, a valência do alumínio é mais 3, está no grupo 13. Então, aqui está o número 3, ó. Pode ser representado assim o etanoato de alumínio. E aqui nós temos, ó, 2 vezes o sódio, né? Tenho 2 carboxila, então etanodiato di por tem 2 vezes, né? De sódio. 3 metilbutanoato de potássio, da mesma forma, carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 3 tem um metil, então 3 metil butanoato de potássio, K e o potássio. Olha lá o sinalzinho de mais dele, né? Isso aqui é o cátion, né? Mais um, grupo 1 da tabela periódica. Aqui eu tenho um sal, onde eu tenho também uma insaturação. Então, carbono 1, carbono 2. Então, por isso, ó, PENTS 2, o carbono que antecede a dupla é o carbono 2. PENTS 2 enoato de sódio. Fenilmetanoato de sódio. Então, quer dizer o quê? Fenil está para cá e eu usei esse carbono como cadeia principal. Metanoato de sódio. Fenilmetanoato de sódio. Muito bem? Usando aí o nome oficial. Agora usando o nome usual, veja, ácido acético. Esse ácido acético ou etanóico formou quem? O acetato de amônio ou etanoato de amônio. Esse etanoato é o oficial e aqui está o usual, né? Aqui, ó, ácido butírico, hidróxido de potássio. Aqui nós não falamos antes, né? Hidróxido de amônio é a base inorgânica, né? Formou lá então o butirato de potássio. Agora veja bem, nesse butirato de potássio, 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter quem? 2-metil butirato de potássio, né? Aliás, 3-metil. E no oficial eu teria lá então o quê? 3-metil butanoato de potássio. E aqui formou então a molécula de água, que é H2O, ou 2 hidrogênio e o oxigênio. Muito bem? Observando aqui agora. São exercícios aí para nós resolvermos, né? Dada a cadeia a seguir. Então aqui nós temos o nosso sal orgânico. Nesse sal orgânico nós temos carbono 1, carbono 2. No carbono 2 tem uma insaturação, ou seja, dupla ligação. Na cadeia inteira nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos, então vai ser pents, né? Então, veja bem, a única alternativa começa com 5 carbonos, pents 2 enoato de potássio. Essa então é a correta. Ó. Pentanoato de potássio, mas eu tenho uma dupla e ela está antecedida pelo carbono 2. Então, por isso o prefixo 2 está citado aqui. Nesse caso aqui,
A estrutura do sal de ácido carboxílico a seguir apresenta qual nomenclatura oficial? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nós sabemos aqui, ó, que eu vou trabalhar com butanoato. Então, ó, letra E, butanoato de crômio. Mas eu tenho um 3 aqui. Então, nesse caso, eu tenho mais do que um tipo de crômio. Eu tenho o crômio 1 e o crômio 3. Então, por esta razão, eu vou trabalhar então com butanoato de crômio 3. Tá? Se não tivesse o 3 aqui, iria então para a letra E. Então, a alternativa correta nesse caso, então, a letra B. Muito bem. Hora de praticar. Agora eu conto com vocês. Não adianta vocês já ir para avaliação depois, na outra semana, sem fazer os exercícios, né? Então nós temos exercícios na página 104. O exercício 13, o 14, 15, o 16 e o 17. Tá bem? Conto com vocês então para fazer esses exercícios aí. É o tema de casa de vocês. Muito bem? Aquele abraço a cada um, a cada uma. E boa semana. Bons estudos. Se dediquem, galera.